Este é o samba da Estácio de Sá, 1995. A gente começa com samba para começar para cima. Paulo Júnior, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu time de botão. Zizinho, 100 anos, a Estácio de Sá em 95 falou, citou o nome do Zizinho para cantar o Carnaval em homenagem ao Flamengo. Como tá você? Dari, Leandro e a mim, um abraço para quem segue o botão. Vamos falar de Zizinho, um papo que é sempre desafiador, né? Todos esses jogadores pré-títulos mundiais do Brasil e mais do que isso, né? Pré-anos 70, quando a gente começa a ter um campeonato brasileiro, um calendário que a gente está um pouco mais habituado a lidar. Todos esses jogadores têm uma pesquisa mais difícil, né? Mais desafiadora, né? Pelos jornais, pela cobertura, pela forma com que o futebol era tocado. E falar de seleção brasileira nos anos 40, nos anos 50, é muito, muito interessante. Todo fragmentado, a história toda quebrada, cheio de treinador, cheio de torneio um em cima do outro, convocação uma em cima da outra, e atos gigantescos, né? Meses sem entrar em campo, anos sem entrar em campo, mas muito legal contar essa história, porque nosso público, majoritariamente muito jovem, talvez tenha uma ideia assim de Zizinho, Leônidas, Heleno, meio bagunçada. Acho que esse programa ajuda a assentar um pouco quem foi Zizinho, entender um pouco melhor a cronologia da carreira dele. Sempre desafiador fazer a pesquisa e sempre, e aí a gente abre o coração com quem nos ouve, né, com você, amigo e amiga que faz companhia pra gente. É sempre uma sensação de desperdício para ser cuidada, para ser tratada, porque a gente sabe que se a gente pudesse visitar, se a gente tivesse um mês para visitar arquivos de jornal e pegasse jornais da época, pós-jogo, tudo mais, a gente teria detalhes, temperos ainda mais detalhados, mais distintos, né? Então a gente faz com o que a gente tem à disposição, mas a gente sabe que contar uma história dos anos 30, 40, 50 é sempre bancar essa lacuna, né? Essa lacuna. A gente sabe que tem aí em registro de jornal, teve na época, principalmente não só de jornal, mas quanta coisa não foi falada em rádio e se perdeu, né? E a gente não encontra esses áudios. E vai saber quanta coisa não foi falada, comentada, quantos detalhes que seriam muito mais gostosos, seriam muito ricos, mas isso também, enfim, temos que bancar isso, porque também acontece se a gente contar uma história de 2000, de 1990, em alguma medida a gente sempre perde, por isso a gente sempre faz questão de lembrar. O meu time de botão conta uma história, mas não fecha uma história, né? A gente conta uma parte da história, é um pouco do resultado do que está à nossa disposição, com um pouco da nossa interpretação, mas nunca fechando história, nunca fechando um tema. A gente começou com o samba da Estácio de Sá. Naquele ano de 95, a Estácio levou para a avenida a história do Flamengo. O samba citou 5 jogadores na letra, né? A gente ouviu aí. Zizinho era um deles. Os outros 4 também jogadores icônicos da história do Mengão. Era o ano do centenário do Flamengo, por isso o enredo foi feito em homenagem ao centenário. Em 2021, o que nós temos? O centenário do Zizinho. E como nem eu, nem o Paulo Júnior temos uma escola de samba... E nem teremos, a gente usa o podcast, porque um podcast a gente tem. Então, a gente vai para a avenida homenageando o Mestre Ziza e fazendo um sobe-som de Ai Amor com o Baiano, uma das músicas de maior sucesso em 1921. Almofadinha, gente pronta, sem vintém, anda chique, bem na linha, não se esconde o pobre vem. É arrojado, só tem lábias e cantigas, sem vergonha, malcriado, não respeita as raparigas. Ai, amor, ai, horror, não me faça sofrer assim, esse mal que não vem assim. O programa vai tratar de Zizinho na seleção brasileira, mas a gente começa dando um rápido giro aqui, passando a ficha corrida do Zizinho. A gente volta um século no tempo, começando aí pelo embalo desse som do baiano, para pisar numa outra época, né? Que começa com uma frase
que a gente ainda ouve hoje no futebol. Ei, jogador, corta o cabelo. Pois é, tem torcedor, tem treinador que ainda se incomoda com a coisa do penteado, com uma graça ali do boleiro. E foi isso que o Zizinho ouviu depois de treinar com os profissionais do Flamengo. Isso era 39. É fácil fazer as contas durante todo o programa. O Zizinho é de 21. E o técnico do Flamengo era o Flávio Costa. O Zizinho foi completar o treino nos profissionais porque o Leônidas tinha se machucado. E foi bem, no dia seguinte estava efetivado no elenco de cima, tinha subido, desde que desse um tapa no cabelo. Com aquele cabelo não iam deixar ele ficar. Era pressão do futebol que ainda hoje, um pouquinho mais velada, ainda tá viva, né? Ainda tá viva. E que jantar, hein? Imagina o Zizinho chegando em casa, acho que morava em Niterói ainda, sei lá. Mãe, pai, amanhã vou treinar 2 horas mais cedo que eu tô com o profissional. Que momento glorioso. E mais, né? Mãe, pai, vou cortar o cabelo. As mães se incomodam, né? Eu não sei sua mãe. A minha mãe detona meu cabelo, mas tem que cortar o cabelo. Então, acho que gostaram. O Zizinho se chamava Tomás Soares da Silva. Nasceu em Niterói. Alegadamente era torcedor do América na infância. E se tornaria, a partir daquele ano de 39, um profissional da bola. O profissionalismo estava chegando no futebol brasileiro, inclusive naquela década. E foi meia do Flamengo, ídolo do futebol brasileiro em um período bastante peculiar. A gente não tem como contar a história do Zizinho sem lembrar isso. Poucos anos após a profissionalização da atividade no Brasil, o Zizinho foi e seria o cara da seleção, um dos caras da seleção, nos anos de Segunda Guerra Mundial. Isso significa que o Zizinho poderia estar presente no Mundial de 42, ele teria 21 anos incompleto, né, 20 anos e meio, e certamente estaria no Mundial de 46. Mas como a guerra cancelou esses 2 mundiais, são 2 histórias a menos que o Zizinho viveu em Copas do Mundo. Ele jogou depois, claro, a Copa de 50, foi escolhido o melhor jogador da Copa, e como isso estaria mais firme, né, na memória brasileira em caso de título, não de maracanaço, né? Mudaria certamente o lugar do Ziza na história, seria um nome ainda mais potente, né? O primeiro título brasileiro em Copas do Mundo seria a Copa do Zizinho, MVP, o Zizinho, melhor jogador do Mundial. Não seria pouca coisa, mas se não dá para saber exatamente o que teria acontecido com o Zizinho com o título, a gente pode contar aqui, claro, que realmente foi, porque foi muita coisa. E a gente começou pedindo pro grande José Trajano falar um pouco do Zizinho. O Zé conviveu com o Zizinho, dividiu mesa de bar, compartilhou viagem, claro, já numa vida adulta, depois de, na infância, ter assistido, ter pegado um pouquinho do Zizinho jogando bola. Vamos ouvir o Zé. Para a geração dos meus tios, meus pais, dos amigos da família, isso nos anos 40, 50, até o início dos anos 60, Zizinho foi o maior jogador do futebol brasileiro. Mais até que Leônidas da Silva. Diziam que o Leônidas era um pouco individualista, fominha demais, apesar de genial. Zizinho era o contrário. Era carregador de piano e pianista ao mesmo tempo. Uma bela definição do saudoso Armando Nogueira. Tive o prazer de conviver com o Zizinho depois que ele virou técnico. Foi técnico do Bangu, do América, do Vasco, da Seleção Olímpica, e ele me proporcionou alguns furos. Também tomei alguns whiskinhos com o Zizinho, ele gostava disso. Zizinho era um cara muito legal, gente boa, mas meio invocado. Não era qualquer um que tinha chegada nele. Zizinho também foi comentarista de futebol, tinha uma coluna no Jornal dos Esportes, e na Copa de 70 ele foi para o México como jornalista do Jornal dos Esportes. E lá teve um torneio de futebol, fomos campeões, eu joguei de zagueiro, e ele nos ajudou jogando de meia, ao lado do Ademir. Também com o Zizinho e Ademir, eles tinham por volta dos 40 anos, era muito fácil. Zizinho era um mestre Ziza. Ser chamado de mestre não é para qualquer um, não. Paulo Júnior, a nota do zagueiro Zé Trajano. 6. Perfeito. E a nota do amigo Zé Trajano? 1000. 1000. Um beijo pra você, Zé Trajano. Saudade demais de dar um abraço no Zé.
E a gente vai fazer o Meu Time de Botão com o Zé Trajano assim que for possível um encontro pessoal, né? A gente tem um roteirinho guardadinho aí, mas a gente não vai fazer por telefone não, Zé. Até breve. Valeu, Trajano. E bom, a gente vai contar muito da carreira do Zizinho usando como eixo a sua participação na seleção brasileira, né? Esse é o Meu Time de Botão, Zizinho 100 anos, Zizinho na seleção. Desde a sua estreia aos 20 anos até a sua despedida. Ele estreou aos 20 anos em 42 e por muito pouco a sua despedida não coincidiu com a estreia do Pelé. Teria sido uma passagem de bastão perfeita, né? Teria sido muito bonito ali, já que o Pelé, a gente se recorda que ele estreou em 57, né? Só que eles, enfim, o último ano do Zizinho é o primeiro ano do Pelé, mas eles não chegam a jogar juntos. O Zizinho para um pouco antes e o Pelé estreia um pouco depois. Não deixa de ser uma passagem de bastão. Na ficha corrida, então, a gente tem 11 anos de Flamengo, tricampeão estadual, 42, 43, 44. Uma ida conturbada ali em ano de Maracanaço, em 50, para o Bangu, onde ele ficou por 7 anos. Foi artilheiro do campeonato estadual de 52 e depois pegou a Dutra, deu um pulo aqui em São Paulo, onde passou a partir de 57 por algumas temporadas ali de São Paulo Futebol Clube. Chegou ganhando já o campeonato estadual de 57, ainda teve um final de carreira passando por Uberaba e por Audax Italiano do Chile. Eita loucura, né? Onde parou já em 1962, já bem veterano, ano de Copa do Mundo naquele país, e aí um Zizinho já bem distante da seleção brasileira. Títulos de maior expressão por clube foram esses 4 estaduais, os 3 do Flamengo e o do São Paulo. A honraria individual, digamos, mais importante é a escolha de melhor jogador da Copa de 50, mas também tem seu valor ter sido ídolo do Pelé, né? Ter sido um personagem tão forte para o Pelé, ter sido um personagem tão magnetizante, né? De tantos adjetivos bonitos ao longo da carreira. Um artista da bola, um cara que também não deixou sua biografia se manchar depois de parar de jogar. E ele... um ícone. Essa frase que o Trajano traz do Armando Nogueira é muito boa, né? Para explicar o Zizinho dentro de campo, né? E fora de campo vai dar para sacar um pouco o contexto, a personalidade dele, o jeitão dele, pelas histórias que a gente vai contar. Então vamos lá, o botão dos 100 anos do Zizinho joga luz no seu tempo de seleção, 42 até 57 anos que separam a estreia e despedida dele com a camisa amarela, que era branca no começo dessa história. No caminho a gente também vai falar dos seus momentos pelos clubes brasileiros e a gente ouve agora Monarco, um mito da Portela, cantando a capela o samba que fez para o Zizinho. Desejo que tu vás ao centenário, não encontre adversário que venha te impedir. Tu, com tua grande habilidade, teu futebol de verdade, pelo Flamengo foste estri. Lembro dos meus tempos de menino, Jurandir, Nilton e Quirino, juro que não esqueci. Lembro dos meus tempos de menino, Jurandir, Nilton e Quirino, juro que não esqueci. Não esqueci, nem esquecerei jamais. Ó mestre Ziza, velho amigo Tomás, com teu estilo que até Danilo elogiou, municiaste Pirilo pra ser goleador. Hoje o sambista, com emoção, presta esta homenagem de coração, presta esta homenagem de coração. É isso aí. O Ziza merece muito mais. Então vamos embora. Zizinho na seleção brasileira. A gente começa com uma parte 1 que vai de 1942 até 48. Os tempos sem Copas e sem título de Copa América. A gente vai falar de uma época em que muito se diz que a grande força do mundo era a seleção argentina. O Zizinho estreia na seleção brasileira em janeiro de 42, aos 20 anos. Ele ainda não tinha conquistado nenhum título, né? A gente acabou de cantar que o tricampeonato do Flamengo é 4-2, 4-3, 4-4, e vivia ali uma temporada atípica com a camisa brasileira. Era para ser ano de Copa do Mundo, acabou não sendo. Estamos falando aqui da primeira das 2 edições canceladas por conta da Segunda Guerra Mundial.
Muito já se especulou sobre o que teria acontecido nesses mundiais da guerra, né? Os mundiais de 42 e 46, caso a bola rolasse. E as próximas competições e jogos que a gente vai passar por aqui no Meu Time de Botão ajudam a imaginar um pouco as forças da época, né? É um exercício sempre de imaginação, mas dá para a gente imaginar qual era a relação de forças. Claro que numa condição longe do ideal, num mundo em conflito. Em 97, a Folha de São Paulo fez uma longa reportagem sobre esse assunto, sobre esse exercício que nos cabe a todos que amam futebol. Pegou os jogos oficiais das seleções no período, né, período da guerra, e fez cálculos baseados e conseguiu 387 partidas disputadas por 39 seleções nesse período. Aos 10 da América do Sul e mais 29 seleções da Europa, né? Então todos os times que a gente está acostumado aqui na Conmebol, mais quase 30 europeus. Fez tipo um ranking da FIFA, cruzando esses resultados, pontuando as partidas, criando um cenário hipotético, que é o seguinte: uma Copa de 42 realizada na Argentina, hipoteticamente, que havia se candidatado no mundo real, né? Ela era postulante a sediar, era um país neutro no conflito, fora da Europa, poderia ter sido lá, e com tradição e estrutura também para sediar o torneio. E uma Copa de 46 que seria feita em Portugal, imaginando ali um retorno à Europa, né? Foi um país, né? Portugal não foi atingido pela Segunda Guerra, seria uma Copa ali já no momento, num espaço mais tranquilo. Seria possível nesse exercício que a Folha de São Paulo fez, Paulo? Em ambas as edições, deu Argentina, e projetando ali placares, cruzamentos, o Brasil teria sido vice-campeão na primeira, com o Zizinho artilheiro da Copa, e a Itália vice na segunda. Claro que é só um exercício, esse tema inclusive é tratado pelo professor Hilário Franco Júnior no seu livro recente Dando Tratos à Bola, e o professor considera a possibilidade mais plausível em 42, né? A Argentina tinha um time forte, campeão sul-americano de 41, uma seleção jogando muito mais que os rivais. Para ter uma ideia, a Argentina jogou 43 vezes, enquanto o Brasil jogou 17 no período de 41 a 45. Além disso, se considera que a Argentina não teve uma participação na guerra assim tão forte, teria um impacto muito menor, né? E para 46, ele já acha um pouco mais discutível essa hipótese. Lembra-se muito do River Plate, conhecido como La Máquina, né? De um time muito interessante, muito marcante. Os títulos da seleção argentina nos torneios locais em 45 e 46. Enfim, há uma ideia na Argentina de que aquele time foi talvez o mais dominante da história do país, mas claro, tudo não deixa de ser um exercício. Fato é que o Brasil estaria por ali. Imagina-se que esse Brasil dos anos 40 estaria fazendo boas campanhas de Copa do Mundo, jogando melhor do que as primeiras. Isso se confirmou em 50, né? Quando o Brasil, apesar da derrota no jogo final, faz uma boa Copa, né? Tem um bom desempenho em várias partidas. Exercício de imaginação. A maioria das pessoas considera que o Brasil estaria brigando ali em ambas. Acho que era o Biratã Leal que bancava um projeto no Balípodo, né? Que chamava EC, né? Ele criava uma hipótese fictícia, e em cima disso criava uma realidade paralela, fazia um texto sobre. Porque eu estou pensando aqui, né, que 8 anos antes do Maracanazo, o Brasil podia ter vencido uma Copa do Mundo na Argentina, contra a Argentina na final. E hoje em dia estaria tudo absolutamente diferente. Tudo? Hoje em dia não teria Cavani e Suárez. Tô exagerando, né? Tô exagerando. Mas o futebol uruguaio, o futebol brasileiro, tudo seria muito impactado, né? Exato. Vamos para 42, então. Mais especificamente, falar do Sul-Americano de 42, no qual o Brasil ficou em terceiro lugar e o Zizinho fez 6 partidas. O Brasil chegou nessa década, nos anos 40, tendo vencido só 2 edições do Campeonato Sul-Americano, que hoje a gente conhece como Copa América. Tinha terminado em primeiro em casa, em 1919, com o advento ali, com a construção das Laranjeiras, tudo bonitinho, e em 22, ainda no rescaldo do título
de 19, enquanto o Uruguai já tinha 7 conquistas e a Argentina 5 taças na prateleira, além do Peru, que foi campeão uma vez. Em 1941, a Argentina foi a campeã na contenda sul-americana disputada no Chile, um torneio que o Brasil não foi. Chegou 42, o Brasil está abaixo dos 2 maiores vencedores. Como a gente disse agora há pouco, né? Quem ganharia a Copa do Mundo, né? Essa é a história. O Brasil chega abaixo, mas tá ali, tá no meio. A seleção de Ademar Pimenta venceu 3 jogos, empatou 1, perdeu 2 e perdeu exatamente para a Argentina, que foi a campeã. 2-1, né? Perdeu para a Argentina por 2-1 e depois perdeu para o vice-campeão Uruguai, perdeu para os 2 bambambãs mesmo, 1-0 Uruguai sobre o Brasil. O Zizinho estreou saindo do banco no primeiro jogo em uma goleada sobre o Chile. Menino Zizinho, estreando em 14 de janeiro de 42. Paulo. Estádio Centenário no Uruguai, Brasil 6, Chile 1. Passar o primeiro Brasil do Zizinho, portanto. Caju, Norival e Oswaldo Jerico, Afonsinho, Brandão e Dino, Cláudio Pinho, Servilho, Pirilo, Tim e Patesco. O Zizinho entrou no lugar do Servilho, o técnico era o Ademar Pimenta, os gols foram de Patesco, Pirilo, Cláudio Pinho, Patesco e Pirilo. Triplete do Pirilo, o Zizinho virou titular na sequência dessa competição, da Copa América, do Sul-Americano, e marcou seu primeiro gol na goleada sobre o Equador, passar o primeira linha de frente do Zizinho titular na seleção, tinha Cláudio Pinho, Zizinho, Pirilo, Tim e Pipe. O técnico Ademar Pimenta, como já falamos, Brasil 5, Equador 1, dias depois da estreia, isso já é 31 de janeiro de 42, lá no Estádio Centenário de Montevidéu, como você já falou. Esses campeonatos, a maioria deles sem final, né? Meio num esquema hexagonal, isso, né? Coisa do tipo. Então, basicamente, quando você perde para Argentina e Uruguai, você não vai terminar na frente, né? É muito difícil que com 2 derrotas você saia com o título. Vou dar uma rápida passada por alguns destaques desse primeiro elenco da vida do Zizinho na seleção. O Silvio Pirilo era parceiro do Zizinho no Flamengo, um dos maiores artilheiros da história do clube, campeão também pelo Inter, pelo Peñarol, pelo Botafogo, e depois técnico. Ele é o cara que colocou o Pelé em campo pela primeira vez na seleção, lá em 57 contra a Argentina. O goleiro reserva dessa seleção, o Aimoré, é o Aimoré Moreira, ele mesmo, depois seria técnico da seleção, campeão do mundo em 62. O goleiro titular, o Caju, é quem dá nome ao CT do Atlético Paranaense. Olha lá, o CT do Caju, goleiro histórico do Furacão, era o goleiro dessa seleção brasileira dos anos 40. Cláudio Gerente é o maior artilheiro da história do Corinthians, jogador bem conhecido, mas principalmente pela torcida do Alvinegro. Domingos da Guia, aí sim, talvez seja o nome mais famoso do grande público dentro dessa geração, um dos grandes defensores da história do futebol, craque no Bangu, no Vasco, no Nacional, no Boca, no Flamengo, no Corinthians. É talvez o nome mais forte aqui desse momento do começo do Zizinho na seleção, pelo menos em termos de projeção e lembrança das gerações mais atuais. Jaime de Almeida é um meia icônico da história do Flamengo, pai do Jaime de Almeida, esse que foi técnico do Flamengo outro dia. Patesco, nome que talvez muita gente não conheça, era um descendente de família polonesa, um ponta que jogou as Copas dos anos 30, era um remanescente ali das Copas de 34 e 38. Esse elenco tinha também o Russo, um dos grandes nomes da história do Fluminense, inclusive conhecido por ser um raro jogador não nascido no Brasil e convocado para a seleção. Ele nasceu na Argentina, era filho de judeus ucranianos, acabou crescendo no sul do Brasil. Tim, que eu citei aí na escalação, é o Tim mesmo, Elba de Padua Lima, campeão por onde passou, depois foi técnico de Copa do Mundo também pela seleção do Peru. Enfim, nomes conhecidos aí de uma história brasileira pré-Pelé, né? Pré-títulos mundiais, alguns jogadores, grandes referências de seus clubes, né? Gente que tá até hoje marcada aí na história de grandes camisas do Brasil. Vamos a 1945, foram 9 partidas do Zizinho, o Brasil vice no Sul-Americano daquele ano, vice-campeão sul-americano de 45 e
campeão da Copa Roca daquele ano. Copa Roca que nada mais era do que um tira-teima, né? Um contrinha, um contrão, na verdade, ida e volta contra a seleção argentina. E a gente pula para 45 porque a seleção não jogou em 43. Não teve jogo, né? Não teve jogo. Você fica pensando, mas bateu recorde de gol, não sei o quê. A seleção não jogou. Se você estava voando em 43, fez o melhor ano da sua vida, a seleção não jogou. Então não jogou, não fez gol. Depois fez só 2 amistosos em 44. Ou seja, em 2 anos, em 24 meses, o Brasil jogou 2 partidas e voltou para valer as competições só em 45, o ano em que Zizinho jogou essas 9 partidas com o Scratch. Nova tentativa sul-americana, vice-campeão, perdeu por 3-1 para a Argentina e ficou só 1 ponto atrás dos vizinhos. Esse elenco já tinha ao lado do Zizinho alguns dos que seriam seus parceiros na Copa de 50. É o caso de Jair Rosa Pinto, Ademir Menezes, e tinha uma figura importante que viveu esse período sem Copas do Mundo, né? Que é o Heleno de Freitas, homem que já virou até filme no nosso país, um grandíssimo personagem, jogador, um dos artilheiros, inclusive, dessa competição de 45, com 6 gols. E a gente canta aqui a ficha de uma dessas partidas de 45, goleada sobre o Equador, 9-2. É por isso que era difícil perder para a Argentina, empatar com o Uruguai e ser campeão. Porque Equador, Chile, Colômbia era praticamente certeza de vitória, né? Não tinha muito obstáculo no caminho, não. 21 de fevereiro de 45, Estádio Nacional do Chile, vem o Brasil com Oberdan, Domingos da Guia e Newton, Biguá, Rui e Alfredo, Tesourinha, Zizinho, Heleno de Freitas, Jair Rosa Pinto e Ademir Menezes. Eu tenho certeza que é um timaço, nossa senhora. Loucura, hein? Que isso, Flávio Costa era o técnico, gols de Ademir, Heleno, Zizinho, Jair e Ademir, que doideira. Combinaram, né? Combinaram, fez um. Combinaram. Aí o próximo era do Ademir de novo, o 10º, e aí o Heleno podia fazer o 11º. Esse time com o Heleno em campo é considerado um dos grandes ataques da história da seleção, pelo menos um dos times mais famosos da seleção, juntar Zizinho, Jair, Ademir, Tesourinho, Heleno. Apesar de ser só 1 ano e meio mais velho que o Zizinho, o Heleno viu a carreira decair muito antes, né? Em 48 ele deixa o Botafogo, praticamente dá adeus uma sequência na seleção brasileira, né? Não chega inteiro para beliscar uma Copa de 50. Ainda jogou no Boca, no Vasco, no Júnior de Barranquilla, no Santos, no América. Pouco antes do Mundial, dizem que quase saiu na mão com o Flávio Costa, que era também técnico da seleção. E depois de uma derrota, desceu a lenha. Depois de uma derrota não, depois da derrota para o Uruguai no último jogo da Copa de 50, o Heleno é um dos caras que não alivia, né? Desceu a lenha naquele time, disse que se tivesse lá as coisas seriam diferentes, reclamou dos brasileiros frouxos, falou em entrevista o Heleno, né, que a gente sabia como jogava o Obdúlio, você não pode deixar o cara crescer no jogo daquele jeito, coisa do tipo. O Heleno foi um grande corneteiro do Maracanaço, não aliviou não, talvez amargurado por nunca ter jogado uma Copa e também mantendo a sua posição de figurão, né, de falastrão, né, de gente que encara as coisas e tal. O Heleno não aliviou. E já que você cantou a ficha do Sul-Americano, eu vou cantar o da Copa Roca, porque depois veio uma taça, a Copa Roca, o desafio contra os argentinos em 3 jogos. O Brasil perdeu no Pacaembu por 4-3, ganhou em São Januário por 6-2, grande vitória do Brasil sobre a Argentina, e ganhou de novo em São Januário no jogo 3-1. Isso já é dezembro de 45 e o time brasileiro é mais ou menos o mesmo, levantando a Copa Roca. Ari, Rui, Domingos da Guia, Norival, Zezé Procópio, Jaime de Almeida, Zizinho, Eduardo Lima, Heleno de Freitas, Ademir Menezes e Chico. Técnico Flávio Costa. Brasil nesse ano de 45, então, seguia tomando pau na Copa América, mas, pelo menos no desafio Brasil-Argentina, conseguiu ganhar dessa vez. Agora, você vê como a gente compra umas brigas que a história não sustenta às vezes, né?
de toda a crítica que se faz ao que se convencionou e hoje se convencionou de maneira torta a chamar de futebol moderno, né? A crítica ao futebol moderno é algo muito mais econômica e empresarial do que propriamente em relação a penteados, cores de chuteira, embora seja também em alguma parte. Mas você pega essa seleção do Brasil de 45, né? E quem critica jogadores com nomes compostos, né? O jogador hoje, o cara se chamava Gasolina... hoje ele jogaria como Edson Nascimento. Pois é, cara, mas tem Domingos da Guia, Zezé Procópio, Jaime de Almeida, Eduardo Lima, Heleno de Freitas, Ademir Menezes. Mais de metade do time aí com nome e sobrenome, isso em 45. Então é bom formatar bem as nossas brigas, né? Até porque a gente não tem muito tempo para perder, não. A Copa do Mundo daqui a pouco é de 2 em 2 anos e a gente não tem muito tempo para perder com briga besta, não. A gente tá perdendo o mais importante aí do futebol. Estamos perdendo essa briga. 1946. Heleno joga 7 vezes. Zizinho seguiu firme nesses anos sem Copa do Mundo e jogou os 7 jogos. Ele jogou 7, a seleção também jogou 7. Ele estava presente em todas em 1946. Foram 2 duelos contra o Uruguai, válidos pela Copa Rio Branco, que era a Copa Roca com os caras lá, né? Copa Roca com o Uruguai virava Rio Branco, em que o Brasil perdeu a taça. Então o Brasil foi vice da Copa Rio Branco, que significa também último colocado. E depois, mais 5 jogos no hexagonal do Campeonato Sul-Americano. A Copa América reunia 6 times, todos contra todos. Foi disputado na Argentina e o Brasil, mais uma vez, viu a Argentina ser campeã, ficou com o 2º lugar. Sobre o mestre Ziza, vale um destaque na goleada sobre o Chile, disputada na cancha do San Lorenzo, no Evo Gasômetro. Ele meteu 4 gols na vitória por 5-1, pediu música na Rádio Nacional e o cacete, um espetáculo. Mas, na final, o que se viu no Monumental de Núñez foi talvez o Brasil e a Argentina mais tenso de toda a história. Um jogo icônico para a história dessa rivalidade. Vamos primeiro com a ficha, depois o Paulo conta a história. 10 de fevereiro de 46, Núñez, bairro bonito, viu, Paulo? Agradável. Bairro bonito. Aliás, enquanto você falava ali goleada sobre o Chile no Nuevo Gasômetro, o Brasil nunca mais jogou nesses outros estádios argentinos, né? O Maradona mandou em 2009 o Brasil jogar em Arroyito, em Rosário, né? Ah, teve o jogo em Rosário, isso, né? Que o Luiz Fabiano e o Kaká acabaram com o jogo. Lembrei que até foi, claro, foi tema de uma né? Tirou o jogo de Buenos Aires, né? Mas doido. Eu colocaria a seleção, você falou agora há pouco, eu tava pensando, eu colocaria a seleção pra jogar em São Januário. Só não te interrompi pra não avacalhar. Mas... Firma sede logo, né? A seleção brasileira joga em São Januário. Clássico no Maracanã. Pronto. Era o que eu faria. Acabou. Boa. Argentina 2, Brasil 0. O Brasil jogou com Vaca. Não, essa é a Argentina, pelo amor de Deus. Essa é a Argentina. Vaca, Salomón e Sobreiro. Fonda, Strembel e Pescia. Vicente de la Mata. Esse devia bater, hein? Vicente de la Mata. Norberto El Tucho Mendes. Adolfo Pedernera grande, Ángel Labruno, grandíssimo, e Feliz Lustó, uma eminência. O técnico Guilhermo Stabile. O Brasil jogou com o goleiraço Luiz Borracha, Domingos da Guia Norival, Zezé Procópio, Danilo, Alvim e Jaime, depois Rui na linha média, e no ataque Tesourinha, depois Eduardo Lima, Zizinho, depois Ademir, Heleno de Freitas, Jair Rosa Pinto e o potente e brioso Chico. Na ponta esquerda, o técnico Flávio Costa. 2 gols do Mendes, Argentina 2-0, Paulo. E a história é a seguinte. Primeiro, os times estavam mordidos do jogo de 2 meses antes, o do título da Copa Roca, que a gente contou agora. E o bicho pegou naquele dia, o jogo foi pegado. O argentino, o Batalheiro, fraturou a perna numa disputa com o Ademir de Menezes. As versões são muito divergentes, claro. Os relatos brasileiros falavam do lance acidental, falaram que o zagueiro veio tomar a bola e levou a pior, deu azar ali no lance. Na imprensa argentina, ele dizia que sofreu um pontapé com o lance já resolvido, indicou uma agressão proposital. Falou, os brasileiros lá em São Januário vieram para me quebrar mesmo, e isso ficou
Isso ficou ali no imaginário daquele jogo de São Januário no final do ano anterior. 2 meses depois, então, o time argentino tinha aquele lance bem gravado na memória. O clima era muito quente no Monumental de Nunes, a Argentina babando para receber o Brasil e ganhar do Brasil e dar o troco. E esse cara, o Battaglero, ainda se recuperando da lesão, foi meio que um símbolo daquilo tudo. O elenco levou o cara de maca no gramado. Olha que loucura, mostrando que, ó, quebraram a Argentina 2 meses atrás, hein? O jogo já começava mordido. E aí, rolou a bola. Logo no comecinho, o Danilo e o Labruna trocaram empurrões depois de uma falta. O jogo estava quente. Pouco depois, o pior, o Salomão fraturou a perna numa dividida com o Jair Rosa Pinto. Aí o tempo fechou. O argentino foi afastar, se atirou numa bola pra... A bola estava meio viva, ele esticou a perna para atirar e o brasileiro chegou de sola. E aí ele encheu o pé na sola do Jair Rosa Pinto e fraturou a perna. O pau quebrou, claro que não viram de imediato que o cara quebrou a perna, ele ficou lá no chão e o pau quebrou numa briga generalizada. O jogo ficou parado por mais de 1 hora e aí os relatos são uma loucura. No Globo do dia seguinte, o Zizinho, tem lá a frase do Zizinho: eu tenho família, não é justo que eu volte para ser massacrado. Isso porque o elenco brasileiro não queria voltar a campo, até que o Domingos da Guia, o capitão do time, convenceu o time de ir pro jogo. A frase do Domingos é a seguinte no jornal: vamos pro campo e seja o que Deus quiser, disse o capitão brasileiro no vestiário. Ou seja, climão. Aí a história termina da seguinte forma, né? O jornal relata a treta assim, abre aspas pro texto do Globo do dia seguinte: fato é que até a hora da interrupção da luta pela invasão de campo e agressão a Chico por policiais e populares, o nosso time estava atuando de certa forma até melhor que os argentinos, tanto que eles já tinham concedido 4 corners contra nenhum dos nossos. Essa insegurança, fruto natural da intimidação de um time que estiver exposto à fúria de torcedores descontrolados, sem poder contar com a proteção do policiamento. Nessas condições, não se poderá considerar um fracasso a atuação brasileira, fecha aspas. O jornal contextualizando, né? O clima ficou tão duro pro jogo que aliviou ali, né? O Brasil não tinha condições de fazer um jogo muito melhor. Na volta do jogo, o árbitro, o Nobel Valentin, expulsou o Chico de um lado e o De La Mata do outro, que você cantou na escalação outro, que o Vicente era sangue ruim, né? Quebrou o pau, todo mundo saiu na mão, ele deu um vermelho para cada lado. E aí o Mendes fez um gol ainda antes do intervalo, depois fez outro gol no segundo tempo. Brasil foi vice de novo, perdendo por 2-0 para a Argentina. E uma coisa curiosa é nessa viagem que começa um namoro entre Heleno de Freitas e Boca Juniors, né? Ele iria pro Boca ali no final dos anos 40, mas a relação entre as confederações ficaria bem abalada depois disso, né? A Argentina não veio para a Copa América de 49, aqui no Brasil, aquela crise conhecida, uns jogadores foram para uma liga colombiana que não era vinculada à FIFA, numa greve de jogadores, a Argentina entrou numa crise por ali. Isso colaborou também para a relação entre as confederações não ficar boa. O Brasil não pega bem você não ir para uma Copa América e tal, ficou uma coisa ruim também. E a Argentina, inclusive, também não veio para a Copa de 50, né? Então, junta essa treta com a greve de jogadores, com a ausência nos campeonatos, foram anos de diplomacia abalada entre confederações do Brasil e da Argentina, muito porque o pau quebrou no Monumental de Nunes e os argentinos deram um troco. E aí agora, Leandro, grifo meu, o Heleno que cornetou a final de 50, tava em campo, né? Tava em campo, tomou um apavoro, em Buenos Aires, e quis ir pro Boca. Pois é, tomou um apavoro em Buenos Aires. Mas os relatos são muito malucos mesmo. Tem muita gente, principalmente na imprensa argentina, claro, o jogo foi lá, a história é mais viva. Tem muita gente que considera esse o Brasil e a Argentina mais pesado de todos os tempos, mais sinistro mesmo, porque não é normal, né, numa final de Copa América ter uma batalha campal dessa forma.
E um abraço, historiaça, né? Primeiro, isso é uma historiaça. Isso merece materiais robustos. E um abraço pro Felipe Sema, com quem jogamos bola e dividimos a vida há tanto tempo, né, Paulo? Se tem uma coisa que ele detesta é ouvir dentro de um campo de jogo alguém falar, pô, eu tenho família. Ele fala, então quer dizer que quem não tem família é um primitivo, né? Quem não tem família só pode dar cotovelada no escanteio quem não tem família. Quem tem família. Se eu não tiver mãe, pai, vô e vó, pode me bater, chutar minha cabeça? Que porra é essa? E tem aquela boa também, que eu vou trabalhar segunda. Então assim, só pode dar carrinho em quem tá desempregado. CLT não toma carrinho, é curioso. Códigos, né? São códigos. Vamos pra fazer uma parte 2 aqui, vamos nessa. Continuar a história do Zizinho, vamos pra 49,50. O Brasil é campeão sul-americano, mas o Maracanazo faz com que essa conquista meio que suma na nossa cabeça. Primeiro, 49, o Brasil faz 7 jogos até ser campeão do Sul-Americano, pouco futebol de seleções, né? Em 47, também em 48, em 49 vem a Copa América, disputada no Brasil sem a Argentina, como o Paulo já citou. E foi a grande chance para recuperar o título depois de quase 30 anos. O Brasil só ganhava em casa, né? E, enfim, estávamos com a campanha de 22 e também de 19 ali pingando na chamada histórica ali, né? De novo uma oportunidade de ganhar em casa. E o Brasil não só ganhou, como atropelou aquele time que já tinha o Barbosa goleiro, 6 meses mais novo que o Zizinho, né? O Barbosa era recém-campeão sul-americano pelo Vasco em 48. Uma das histórias que um dia pinga aqui no meu time de botão também. O zagueiro Mauro Ramos de Oliveira, novinho, 18 anos, o imberbe Mauro Ramos de Oliveira, que depois seria bicampeão do mundo com a seleção em 58 e em 62. E um time bem mais parecido com aquele que a gente veria na Copa de 50 um ano depois. Em casa, o ataque funcionou muito bem. O Brasil fez 9 no Equador, 10 na Bolívia, 5 na Colômbia, 7 no Peru e despontava para ser campeão soberano, com folga, dando gargalhada, com o cigarrinho no canto da boca quando enfrentou o Paraguai na rodada final. Tesourinha abriu o placar. Como seria o Tesourinha na Major League Soccer, Paulo? Qual seria a tradução? Você sabe? Eu não vou fazer isso, eu vou manter o Inha. Perfeito. Tesourinha abriu o placar, mas os visitantes viraram nos 15 minutos finais. Olha o Paraguai aí. Papelão, hein? Papelão, não pode, né? 2 pro Paraguai. É um jogo parecido com o do Uruguai, né? Pois é, um ano antes. Pois é, tem semelhança completa ali no placar. Talvez o Paraguai, claro, bem mais fraco que o Uruguai, mas a surpresa grande da mesma forma. Então o torneio precisou de um jogo extra para ser definido. 3 dias depois, São Januário. E aí, ufa, o Brasil sobrou. Vira 3, acaba 7. O Brasil é campeão sul-americano de 49 em 11 de maio. Com 7-0 sobre o Paraguai. Loucura, né? Porque assim, para quem talvez não pescou, como a gente falou, é pontos corridos, né? Então, o Paraguai ganhando do Brasil, ele igualou o Brasil em pontos, vai pro jogo extra. Ou seja, o Brasil jogava pelo empate nesse Brasil e Paraguai da rodada final. Uhum. Então você joga pelo empate, toma a virada no fim, e aí no jogo extra é 7-0. 7-0. Ou seja, tinha uma diferença entre os times, né? Provavelmente o time deu uma largada no final do jogo ali para tomar o 2-1. E teve torcedor indo embora do estádio gritando o time de pipoqueiros. E nunca mais volto. Nunca mais volto. Nunca até apareceu o Maracanã com 1 milhão de lugares, aí o cara foi, né? Barbosa, Augusto e Mauro Ramos, Eli, Danilo Alvim e Noronha, Tesourinha, Zizinho, Ademir Menezes, Jair Rosa Pinto e Simão. O técnico Flávio Costa. Os gols do 7-0 foram de Ademir, Tesourinha, Jair e Jair. Chegamos bonitões, Pauleta. 1950, o Brasil chegou em ano de Copa em casa, bonitão na fita. Pois é, Brasil finalmente campeão da América em 49 e no ano de 50 perderia a Copa do Mundo, ganharia a Copa Rio Branco. Primeiro lembrar que o mundo se rendeu àquele time de 50. Aqui eu vou trazer alguns trechos tirados do livro Veneno Remédio,
livro do grande Zé Miguel Wisnik, que ajudam a ilustrar um pouco o impacto daquele time. Disse o escritor inglês Brian Glanville, abre aspas para ele: a intrincada e elétrica combinação de seu trio central avançado, Zizinho, Ademir e Jair, era devastadora. Um movimento era especialmente inusual e efetivo. Para variar o método normal de ataque, passes curtos alternados com bolas em profundidade, agudamente anguladas para as pontas, às vezes com mais de 20 jardas. Ademir atrasava para o dominador Bauer. Esse esperava com os pés sobre a bola, enquanto Zizinho, com seu jeito relaxado e quase displicente, trotava de volta como um cão obediente para tomá-la do companheiro. Descrevendo aí a jogadinha do Brasil, né? Dá no Bauer, o Zizinho vem atrás para armar o jogo. Vou jogar mais um parágrafo aqui tirado do livro do Wisnik. O Willy Maisel, do World Sports de Londres, ele afirmou que o Zizinho era um gênio próximo da perfeição, e o Giordano Fattori, da Gazzetta dello Sport de Milão, tratava mais ou menos do mesmo ponto. Abre aspas para o italiano. No jogo Brasil-Espanha, viu-se tudo o que se poderia imaginar teoricamente em futebol. Houve ciência, arte, balé e até jogadas de circo. Mas entre todos os 11 jogadores dessa equipe mágica do Brasil, um estava em relevo. Era Zizinho, o mestre da esquadra. Seu futebol fazia recordar Leonardo da Vinci, criando obras-primas com os pés na imensa tela do gramado do Maracanã. Ou seja, pagação de pau absurda para o time brasileiro. O chileno Pepe Navas dizia que a máquina esportiva construída pelo Flávio Costa, entre os monumentos do Brasil moderno, junto do Cristo Redentor e dos arranha-céus de Copacabana. Era um elogio grande para aquele time do Brasil, porque tudo estava armado para o Brasil ser campeão. Essa história todo mundo já conhece, né? Estamos aqui mais ressaltando de que antes de perder para o Uruguai, aquele time, aquele ataque principalmente, Zizinho, Ademir e Jair, encantaram demais os jornalistas, o público do mundo todo. E a gente, antes de gravar, né, Paulo, falava um pouquinho sobre o Museu do Louvre, né? Que se você for ao Museu do Louvre, explore bastante o Museu do Louvre, porque ele é grande para chuchu, você não vai conseguir acompanhar tudo que tem lá dentro. Mas dá um pulinho no banheiro do Louvre para dar uma olhada. O tamanho é uma coisa impressionante, um suntuoso banheiro do Louvre. Vamos ouvir o Zizinho, que já foi ao Louvre, foi ver a Mona Lisa, né? Ele já foi comparado ao Leonardo da Vinci. E para quem que é mesmo esse material, Paulo? Para o Museu da Pessoa, um depoimento para o Museu da Pessoa. Para o Museu da Pessoa, o Zizinho fala sobre essa comparação. Não deve ser algo de muito gostoso ser comparado ao Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci? Olha, foi no Brasil, não, foi na Copa do Mundo 50. Uhum. E tem um jornalista, eu estava lá, tem um jornalista, essa história de Sotainha deve ser no meu livro também. Eu estava um dia num barzinho lá em Niterói, tinha aquele barzinho bem aconchegante, pouca gente. E chegou um amigo meu e disse assim: eu li um jornal ontem, rapaz, se dizia, te meti o cacete. Por quê? Pô? Não fiz nada nessa semana ninguém. Eu falei para ele. Ele disse: não, é uma comparação que fizeram o Leonardo da Vinci. Ele disse: bota desse tamanho. Ué, porque ele não esculhambou o cara que escreveu o artigo, né? Era um italiano, não é que escreveu esse artigo. Não foi um brasileiro, não, foi um italiano. E o outro disse que não era um jogador de futebol, não é? Que eu era um gênio, que eu era uma coisa difícil, que foi um inglês que falou isso, não foi também um brasileiro. Então, porque eu vou achar que esses caras fizeram algum mal a mim? Não, pô. Agora, nós estávamos numa festa tão gostosa, nosso uísque que serve nessa casa é gostoso, o salgadinho que serve nessa casa estava tão gostoso, e tudo aqui é gostoso. Veio você como estragar nossa festa com uma notícia dessa, não é? Então eu uma fotografia aí, e o Tino, nós estávamos até no Museu de Louvre, nós estávamos olhando a Mona Lisa, né, nessa fotografia, né? Essa fotografia foi tirada há muitos anos, que é do Leonardo, né? Esse cara é fantástico.
e admirando as poesias dele, e um dia escreveu um troço desse, e esse cara me atacou por causa disso. Voltando ao nosso personagem, o Zizinho, não o Leonardo da Vinci, nem a Mona Lisa, um abraço a todo o pessoal do Louvre, hein? O Zizinho estava machucado, não jogou nas 2 primeiras partidas, mas entrou na equipe contra a Iugoslávia. Marcou, nessa ocasião, contra os iugoslavos, um gol inesquecível. Escreveu o Eduardo Galeano sobre esse gol, vamos abrir aspas para o Eduardo Galeano no livro Futebol ao Sol e à Sombra. Foi no Mundial de 50. Na partida contra a Iugoslávia, Zizinho fez um gol bis. Esse senhor da graça do futebol tinha feito um gol legítimo que o juiz anulou injustamente. Então ele repetiu igualmente, passo a passo. Zizinho entrou na área pelo mesmo lugar, esquivou-se do mesmo beck iugoslavo com a mesma delicadeza, escapando pela esquerda como tinha feito antes e cravou a bola exatamente no mesmo ângulo. Depois chutou-a com fúria várias vezes contra a rede. O árbitro compreendeu que Zizinho era capaz de repetir aquele gol 10 vezes mais e não teve outro remédio senão aceitá-lo. É boa a pena de Eduardo Galeano. Boa, e assim, viva o futebol sem vídeo, sem VAR, sem porra nenhuma, né? Se o Galeano tá dizendo que foi anulado injustamente, como é que a gente vai saber por que anulou, né? É impedimento, carregou com o braço, anulou por quê a porra do gol, né? Mas ficamos com o texto, né? O que importa é que anulou, mas ele foi lá e fez de novo. Se pá, anulou só pro Galeano ter assunto. Vamos de touradas em Madrid, marchinha de Alberto Ribeiro e João de Barro, o Braguinha, né? João de Barro, o Braguinha, gravada em 1937 por Almirante e que foi cantada por 150 mil vozes naquele atropelo histórico do Brasil contra a Espanha. Eu fui às touradas em Madrid, não sei se é Pararatimbum que fala, outra coisa, mas foi a farra brasileira no Maracanã. Brasil 6, Espanha 1, 13 de julho de 50 no Maracanã. Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair, Rosa Pinto e Chico. Vou cantar Espanha, hein? Tomaram um totó. Antônio Ramallets, Alonso, Zé Gonzalvo, Maria Gonzalvo, Zé Parra e Antônio Puchares. Bassora, Igoa, Zara, José Panizo e Agustín Gainza, Ademir Jair, Chico, Ademir Zizinho. Brasil meteu 6 na Espanha. A pergunta é se o José Gonzalvo e o Maria Gonzalvo eram irmãos, tal qual De Boer, né? Os irmãos De Boer. Pois é. Fregueses, né? Fregueses. Como jogava aquele time? Dá uma passadinha rápida aqui, tentar dar uma projetada tática. Não é tanto a nossa, mas vale o registro até por causa do momento em que estava, né, se entendendo uma questão de esquema tático no mundo. A escalação na ordem das camisas, né? Augusto, número 2, um lateral direito bem defensivo. Juvenal, 3, é o central. Bauer, o quarto zagueiro, 4. O Bigode volta um pouco, às vezes, para fechar ali o lado esquerdo com a 6. O Danilo fecha um quinteto de defesa com a 5, é o volante. E aí na frente, da direita para a esquerda, Friaça 7, Zizinho 8, Ademir 9, Jair 10, Chico 11. 2 pontas, Friaça de um lado e Chico do outro. E os 3 caras do meio, Zizinho, Ademir e Jair, aí a grande linha central tão elogiada, tocando terror ali por dentro. É um WM, né, o esquema tão famoso, meio torto, porque ele é meio que um 3-2-5, né, que seria ali a escalação mais clássica, mas já começa a virar um 4-2-4, porque um cara do meio volta para a defesa para ser mais ou menos um lateral. Então, em vários momentos do jogo, você olha o time ali, você vê uma linha de 4 normal atrás, você vê um time mais ou menos num 4-2-4 mesmo. O nosso personagem, o Zizinho, jogava mais à frente. Às vezes ele fazia uma dupla de fato com o Ademir. Tinha momento do jogo que você olhava, tava Zizinho e Ademir lá na frente, mas o Zizinho tinha características bem parecidas com o Jair. O Jair, com a camisa 10, eles tinham um jeitão um pouco parecido de posicionamento no campo, de lugar no campo. Então esses 3 caras por dentro
se entendiam muito bem. Jair, Ademir e Zizinho tinham uma inteligência ali, tinham uma mobilidade boa para jogar por dentro, para abastecer os pontas e para receber também dos pontas. O livro A Escola Brasileira de Futebol, do PVC, fala muito sobre os esquemas, sobre as montagens dos times, né? Entre eles os times de Copa do Mundo, claro. Então fica a recomendação para quem quer mergulhar um pouco mais no esquema do Brasil de 50. E o Zizinho terminou com 2 gols em 4 jogos. O Brasil, como sabemos, desde que a gente nasceu, foi vice-campeão. 1-2, perdeu para o Uruguai. 3 dias depois desse espetáculo das touradas em Madrid, o Brasil perdia o título mundial no Maracanã. Antes do Mundial, em maio, o Zizinho fez parte ainda do time que venceu o Uruguai em 3 jogos e levou a Copa Rio Branco em São Januário. Tem essa ironia, né? Antes do Mundial, o Brasil ganhou do Uruguai em 3 partidas no famoso confronto à Copa Rio Branco. Ali, 2 meses antes do Maracanazo, deu Brasil. E a gente, enfim, perdeu a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira. Então, na melhor de 3, fomos campeões sobre o Uruguai. Sobre a derrota que importa, a derrota da final da Copa de 50, muito já se falou. E o Zizinho dizia que o Barbosa morreu por conta da pressão da imprensa sobre aquele jogo, né? Ele era bem enfático em dizer que mesmo em vida o Barbosa morria um pouco a cada dia por causa da maneira como ele foi tratado depois daquele jogo. No livro Futebol Brasil em Campo, livro do Alex Belos, o autor conta, né? Caíram em cima do Barbosa sempre. Isso é abrindo aspas, tá? Caíram em cima do Barbosa sempre. Não só ele, Bigode também. Bigode não saía de casa, só ia a 2 lugares. A minha casa e a do Ademir. Eu convidava ele para uma festa e tinha que prometer que ninguém na festa ia falar de futebol. Daí, saiu do Rio e foi morar em Minas. Saiu de Minas porque ficavam enchendo o saco dele falando de Copa. Foi para o Espírito Santo. Juvenal foi para a Bahia e nunca mais voltou. Nunca me responsabilizaram. Os outros eram mais humildes. Comigo, respondo na hora. Isso esse é o Zizinho meio dizer. Esse final é bem interessante, né? Ele dizendo que acha que talvez por ser mais durão, por ter uma fama de... O Trajano fala no áudio, né? O Zizinho era gente boa, só que também não é todo mundo que chega batendo papo e tal. Ele tinha essa impressão que talvez encheram menos o saco dele porque ele não ia deixar barato, sabe? E com certeza tem isso, né? Com certeza tem isso. A gente sabe que tem gente que apanha mais porque revida menos. A gente sabe que no futebol isso acontece sim, acontece mesmo. E acontecia no passado também. Pra gente fechar o Maracanazo, um sobe-som do Zizinho falando do dia do jogo. A famosa história da pressão de políticos que eles receberam, né? Vocês ganharam o estádio, agora ganham a taça, tá? Vamos ouvir o Zizinho falando um pouco. Chegou no dia do jogo, nós estávamos na mesa no refeitório para almoçar, e chegou o Cristiano Machado, que era o candidato a presidente da República. Aí nos tiraram da mesa, fomos para a sala dos troféus do Vasco, ele falou, veio aquela porção de deputados, senadores, candidatos todos. Aí ele se retirou, nós voltamos para a sala, para o refeitório. Quando sentamos, chegou o Ademar de Barra, que também era candidato a presidente da República. Aí nós voltamos para a sala do troféu do Vasco. Aí eu me lembro que eu falei assim na sala, assim, o jogo já acabou, é? E faltaram me bater. Aí veio o discurso do prefeito da cidade. Nós demos o Maracanã para vocês, nós exigimos de vocês o campeonato. E uma última historinha é que todo mês de junho o Zizinho ligava para os amigos dele e passava um código. Porque os jornalistas começavam a ligar para ele para repercutir o aniversário do Maracanazo, ligar principalmente no 16 de julho. Então ele já tinha uma palavra-chave para os amigos, para ligar e, digamos, abrir a ligação e ele saber que não era nenhum jornalista enchendo o saco. Então o código esse ano aqui vai ser melancia. Aí o cara ligava na casa do Zizinho, o Zizinho falava, alô? Aí o cara falava, melancia. Aí já sabia que era um brother,
que não era jornalista não era enchendo o saco. Ele se aproximou muito dos uruguaios, né? Como o Obdúlio, isso é conhecido na história, né? Os jogadores brasileiros e uruguaios ficaram muito próximos. Nunca leu Anatomia de uma Derrota, livro do Paulo Perdigão. Nesse texto que você citou, no livro do Alex Belos, ele diz que tem lá a Anatomia de uma Derrota na estante, mas ele diz que nunca olhou. E a medalha de prata tá meio empoeirada entre as conquistas, tem essa coisa bem simbólica, né? As tacinhas, os prêmios, as plaquinhas do Zizinho, tudo limpinho. E a medalha de prata um pouco empoeirada lá atrás, um pouco largada. O cara não ficava pegando a medalha de prata da Copa para passar aquele veja, né? Para dar aquele brilho, aquele lustramóveis. Não deixava ela lá morrendo atrás das conquistas. E o Zizinho, fechando a história de 50 aqui no nosso programa, reclamava muito do esquema tático, né? Eu passei rapidinho ali, o Zizinho dizia o seguinte, abre aspas, perdemos porque jogamos no WM. Os últimos 4 jogos da Copa foram os primeiros da vida que eu joguei no WM. A Espanha jogava, a Suécia jogava, a Iugoslávia jogava. Quem jogava assim, vencemos. Mas o Uruguai não jogava no WM. Jogava com um back no fundo e outro na frente. Era um sistema horrível, mas o WM era ainda pior. A corneta tática do Zizinho muito boa, né? Os campeões do mundo jogavam num sistema horroroso. E a gente jogava num pior ainda, segundo o Zizinho, uma inteligência tática, um refinamento ali tático do Brasil poderia ter rendido a Copa do Mundo. Zizinho que virou técnico depois, gostava dessa parte tática e até livro, né? Com o seu grifo tem registros táticos. Vamos fazer um outro recorte aqui que compreende os anos de 51 até 54. Tempo de ausência, tempo de volta, tempo de conflito. Vamos lá, 1952, ele está fora. 53, 5 jogos e vice-campeão sul-americano. O Zizinho já era jogador do Bangu, né? Depois da Copa do Mundo de 50, no período da Copa do Mundo de 50, ele está se transferindo, a polêmica transferência do Zizinho do Flamengo para o Bangu. Isso aconteceu ainda no primeiro semestre, pré-Copa. Ele foi talvez o primeiro jogador a ser chamado de mercenário no futebol. Trocou de camisa para ganhar mais, mas também acabou envolvido numa trama de cartolas. E ele se sentiu traído o resto da vida. O presidente do Flamengo fez um agrado ao presidente do Bangu, que era filho do ministro da Fazenda, pensando em benefícios na loteria federal que ele pudesse ter mais adiante. Não era da família Landim, esse presidente do Flamengo, mas isso sempre fez parte do futebol. Não levou nada no caso e perdeu o Zizinho. O Zizinho foi jogar no Bangu. O Brasil não jogou em 51 e, como em todas as frustrações de Copa do Mundo na história brasileira, os veteranos perdem um pouco de espaço, né? A cada traulitada, na hora de olhar para o próximo ciclo, os veteranos saem, porque parte da resposta que a gente entende está na renovação, na juventude e tudo mais. Nem Zizinho, nem Jair jogam o Campeonato Pan-Americano de 52, num elenco que já tem alguns jogadores, já tem gente como Djalma Santos, como Nilton Santos, como Didi, jogadores que são efetivamente parte do nosso melhor momento de todos os tempos, né? 58 para frente. A justificativa é que esses jogadores eram individualistas, né? Os jogadores mais velhos, e a geração deles já estava passando. Mas chega o ano de 1953, ali já na casa para fazer 32 anos, e o Zizinho volta à seleção. Foi capitão do time chamado pelo Zezé Moreira no Sul-Americano daquele ano, e o Brasil foi de novo vice-campeão. Impressionante, o Brasil não ganhava a Copa América de jeito nenhum. Ele jogou 5 dos 6 jogos, fez um gol na vitória por 3-2 sobre o Chile, mas dessa vez a seleção perdeu o jogo de desempate para o Paraguai, que saiu com o título. O pior é que não tinha Argentina na disputa. A gente falou ali antes, né? A Argentina viveu uns anos meio difíceis, teve um hiato ali na seleção, e era uma boa chance do Brasil finalmente ganhar uma Copa América fora do país, mas não conseguiu. Perdeu, mesmo sem a Argentina, não deu para o Brasil. Zizinho, capitão do time, cantar rapidinho aqui o time de 53, vitória sobre o Chile com gol do Zizinho no Estádio Nacional de Lima, lá no Peru.
Castilho, Djalma Santos, Pinheiro, Newton Santos, Danilo, Bauer, Juninho Botelho, Didi, Baltazar, Zizinho e Pinga. Os gols de Juninho Botelho, Zizinho e Baltazar. Começa a ter uma mistura, né? Entre jogadores com mais cara de 50 com jogadores que a gente já vai... já começa a ligar mais a uma era Pelé ali na frente, mas... E aí, né, Paulo, é uma observação que a mesma resposta que você encontra para tirar um jogador, né, já com 30 anos, ele é individualista, já está passando, é mais ou menos, é a mesma pessoa que volta como capitão, né? Pois então, você vê como o debate com a seleção brasileira, ela tem idiosincrasias que passam de geração para geração mesmo. A gente acha que a resposta é sacar e a mesma pessoa de repente vira a resposta para voltar como capitão. E todo pós-Copa é a mesma coisa, né? Escolhe uns 2 ou 3 ali que não vão jogar nunca mais. Mas ali a grande história desse Sul-Americano de 53, além do vice-campeonato, é que a relação deu ruim. Começou meio estranho, o Zezé Moreira alegou problemas para viajar e mandou seu irmão no lugar, o Aimoré Moreira, foi de técnico. O treinador interino, mais o chefe da delegação, que era ninguém mais, ninguém menos que Zé Lins do Rego, entraram em conflito com o Zizinho. Eles achavam o Zizinho um rebelde, isso porque o Zizinho, como líder do time, foi o representante do elenco numa conversa sobre a premiação. A história é que os caras estavam um pouco irritados, incomodados com o fato da premiação da Copa América 53 ter um valor inferior ao trabalhado no Pan-Americano de 52. Então, ficaram ali putos com o Zizinho, né? Pô, tá querendo mais grana, não sei o quê. E com dores musculares, ele não topou tomar uma injeção para jogar a partida final contra o Paraguai. Teve esse conflito também com a comissão médica ali da seleção. Acabava o Sul-Americano de 53 com um papo de que o Zizinho não jogaria nunca mais na seleção. Um clima de banido, passou... uns 32 para 33 anos, 31 para 32 ali naquela altura, já era, não vai ter mais Zizinho. Essas histórias estão muito bem contadas pelo João Máximo, ele fez uma série bem legal no Jornal o Globo em 2014, quem tiver curioso aí só jogar João Máximo, Globo, Copa, 2014 e tal, textos bem legais sobre as andanças da seleção brasileira. E eu fecho essa parte 3 para te entregar para a parte 4, parte final, ressaltando que então em 54, ano da Copa do Mundo, o Zizinho não vai para as eliminatórias e também, claro, não vai para a Copa. Clima de fim da linha, clima de que, Zizinho, quem viu, viu, ficou fora da Copa, ficou fora das eliminatórias, não jogou na seleção em 54, então se o Zizinho é de 21, ali ele tinha 33 e ele estava descartado totalmente da seleção brasileira. Nosso último recorte é olhando para 58, mas com o pé em 55. A gente começa em 55, ano no qual Zizinho fez um jogo e foi campeão da Bernardo O'Higgins, que é a Copa Roca com o Chile, né? Ou podia ter, não todos contra todos aí, cada Paraguai no caso, né? Com o Paraguai, perdão, cada confronto com a sua com o seu nome aí. 55, um ano meio caótico, 4 jogos e 4 treinadores. A seleção brasileira tinha perdido completamente a mão, né, ainda pirando com o Maracanazo e com o que aconteceu na Copa de 54. Aí foram 4 jogos e 4 treinadores. Zezé Moreira, Vicente Feola, Flávio Costa e Oswaldo Brandão. Peneira, né? Como é que é? É uma peneira de técnico, peneira, né? Exato, peneira. É um reality show. 2 jogos pela Taça Bernardo O'Higgins, 2 jogos pela Taça Oswaldo Cruz, em setembro e novembro. Zizinho volta aos planos, volta para o radar, mas volta naquelas, né? É um coadjuvante, de luxo, mais coadjuvante, um veterano mais coadjuvante, participa de só um desses jogos, o 3-0 sobre o Paraguai no Maracanã. Ele sai do banco, marca 2 vezes e o Brasil dá a volta olímpica, campeão da O'Higgins. Escalado com, em 13 de novembro de 55, Veludo, Paulinho de Almeida, Pavão, Newton Santos, Zósimo, Dequinha Sabará, Didi Vavá, Pinga e Escurinho. Entraram Walter Marciano, que jogava um futebol de outro mundo, e Zizinho. O técnico era o Flávio Costa.
1956, o Zizinho volta com mais força para a seleção, campeão da Taça Oswaldo Cruz, campeão da Copa do Atlântico. O ano de 56 foi cheio na seleção, a seleção fez mais de 20 jogos, o que não era comum nessa época, né? A seleção tem uma excursão grande nesse período. O Zizinho não vai, ele também fica fora do Sul-Americano, fica fora de um Pan-Americano que o Brasil vai com uma seleção gaúcha, um elenco só de jogadores dos times gaúchos, mas é um ano cheio, mais de 20 jogos, e o Zizinho jogou amistosos no segundo semestre. No fim das contas, ele faz 7 jogos nessa temporada, o que foi importante. Acabava com uma ideia de banimento de anos antes, e todo mundo achava que nunca mais o Zizinho ia jogar na seleção. Ele tem esse joguinho de 55 que ele vai bem, faz os gols contra o Paraguai no Maracanã e tem até uma sequência ali em 57. Fez 2 gols, jogou muito em Assunção, num título da Copa Oswaldo Cruz contra o Paraguai, fez também um gol contra o Uruguai no Maracanã pela Copa do Atlântico e meteu 2 no Morumbi, um amistoso em 8 de agosto de 56, ano anterior à chegada dele ao São Paulo Futebol Clube. Ele metia a caixa no Morumbi. É isso, ainda faltam 2 anos para a Copa do Mundo. O Zizinho não é o cabeça da seleção, longe disso, mas ali em 1/3 dos jogos na temporada, mais ou menos, não vai para tal da excursão na Europa, que é muito falada, muito lembrada, mas joga amistosos no segundo semestre, aquele Brasil de Gilmar, de Djalma Santos, Chico Formiga, Zósimo, Newton Santos, Edson, Zizinho, Canário, craque Canário, Gino Orlando, Pepe, seu Pepe e Luizinho, técnico Flávio Costa. 2 gols do Zizinho, 2 gols do Pepe. 4-1 para o Brasil na Tchecoslováquia. Então agora, Leandro Amin, quando alguém te perguntar no bar, teve um Brasil de Zizinho e Pepe? Teve. Teve um Brasil de Zizinho e Pepe, hein? Teve um Brasil de Zizinho e Pepe. Terminava 56 dando uma pinta de que ainda podia ser importante para uma nova geração da seleção brasileira. Tava no radar. 57, o Brasil é vice da Copa América. A história do Zizinho na seleção termina aí. Termina nesse ano, em 57. Naquela temporada, o Zizinho bateu 36 anos, né? Estourou a champanhota ali, comecinho do 36 anos. Mas foi para mais uma Copa América. Novamente saiu com o vice-campeonato. Que sina, né, do Brasil com a Copa América. Foram 4 vices dessa competição na carreira do Zizinho, enquanto ele, título só teve 1, né? Ganhou em 49, teve 4 vices. A gente vai cantar o time já. E tem uma pintazinha já de elenco campeão do mundo, né? Já tem a espinha dorsal, as costelas ali, já tá montado o time. Mas vale destacar, antes disso, 2 gênios que o Zizinho pôde encontrar no finalzinho da sua carreira. Um deles é o Garrincha, que estreou na seleção em 55, mas foi ter a primeira sequência aqui na seleção no Sul-Americano desse ano de 57. Ele tinha então 23 anos e no fim daquele ano de 57 levaria o primeiro grande título da sua carreira, o fabuloso Carioca, que o Botafogo conquistou, vencendo o Fluminense por 6-2 no Maracanã. Na minha concepção, o maior estadual de todos os tempos, contando qualquer estado de qualquer lugar do mundo. E o Evaristo de Macedo, que dava um gostinho, né, para a seleção brasileira ali por aqueles tempos. Naquele 57, o Evaristo trocou o Flamengo pelo Barcelona e ficou longe da seleção. O Evaristo, que era também um cracaço, ficou longe da seleção tanto pelo calendário quanto pela falta de liberação do clube, né? Não era tão normal assim, então o Barcelona não liberava o Evaristo para preparação da seleção rumo à Suécia, né? Aquele tempo grande de preparação. O Evaristo conta, né, que a Espanha não foi para a Copa de 58. E então aí o Campeonato largou, né? Espanhol seguiu. E aí os caras falaram, não dá para vai, você ficar meses na seleção. Exatamente. Então, o que o Brasil preconizava como preparação não cabia Evaristo. E o que seria a seleção de 58 com mais Evaristo, com mais Pepe, com mais Julinho Botelho, de repente com o Zizinho no cantinho do banco, tá louco, muita gente boa. E a ficha de um jogo histórico pra gente passar 57 aqui, a única vez que um cara marcou 5 gols pela seleção brasileira, e este alguém é Evaristo de Macedo. Brasil 9,
Colômbia 0, 23 de março de 57. Gilmar, Djalma Santos, Edson, Zósimo e Newton Santos. Roberto Belangero, Didi, Zizinho, Joel, Evaristo e Pepe entraram Garrincha e Cláudio. 5 do Evaristo, 2 do Didi, Zizinho e Pepe fecham o placar. E a gente ouve um áudio da TV Cultura revisitando o jogo e descrevendo o gol de Zizinho e outros lances com a participação do mestre Zizo. Zizinho e Didi eram 2 diabinhos no ataque do Brasil, para desespero dos colombianos. Era bola de lá pra cá e sempre um arremate perigoso. Didi, liso como quiabo, saía sempre da marcação adversária como bem queria. E para chegar ao 6º gol brasileiro, mas Zizinho não era apenas o construtor das jogadas de ataque. Também queria seu nome entre os goleadores desta partida histórica do Brasil. Faltavam 5 minutos para o final. E Zizinho aproveita. Brasil 8-0. O Pelé estrearia pela seleção na sequência, já sob o comando do Silvio Pirillo, e o Vicente Feola viraria o técnico do Brasil no início de 58 para ser o comandante do primeiro título mundial. Dizem que o Feola até pensou no Zizinho no Mundial, mas vai saber também, né? Ele já estaria perto dos 37 anos e acabou ficando para trás. Fato é que a última vez do Zizinho na seleção brasileira é então a Copa América de 57, um ano antes do rolê histórico na Suécia. Aquele período foi bem bagunçado. Eu trouxe aqui um parágrafo dessas colunas do João Máximo para ilustrar como foram anos bagunçados, caóticos da seleção brasileira. Abre aspas para o texto do João. Para dirigi-la nos 48 jogos, são 48 jogos da queda de 54 à estreia em 58, foram 7 treinadores diferentes. Houve uma seleção só com profissionais do Rio, outra só com os de São Paulo, uma terceira só com os de Porto Alegre, uma quarta só de jogadores do América e do Bangu, tão pouco respeitada que a irreverência do torcedor a batizou de seleção suicida. Foram 2 sul-americanos perdidos, o de 56 em Montevidéu, ganho pelo Uruguai, e o de 57 em Lima, vencido pela Argentina. Ou seja, tempos em que o Brasil tomou pau de novo nas edições de Copa América e que teve dificuldade, não dá nem para chamar de ciclo direito, né? 48 jogos, 7 técnicos, seleção de pedaço de país, foi tudo meio bagunçado. Sorte que o Feola, no começo de 58, no fim das contas, o time engrena, surge um tal de Pelé e a coisa vai que vai na Suécia. A vida após a seleção, e a gente fecha o programa falando um pouquinho da chegada do Zizinho ao São Paulo, que coincidiu com o fim da sua passagem pela seleção brasileira. Vamos fazer um sobe-som, depois a gente conta um pouquinho melhor. Um jogo com a seleção argentina, e o avião parou aqui, Mano Raimundo perguntou: você gostaria de jogar no São Paulo? Eu digo: por quê, mano? Porque só está dependendo de você. Eu digo: mas estou negociado? Ele está. Eu digo: o senhor pode tirar minha mala? Eu perguntei: quem joga quem que o São Paulo joga no próximo jogo? Ele disse: quarta-feira, isso na segunda-feira. Quarta-feira contra o Palmeiras. Eu digo: dá para mim jogar? Eu posso jogar esse jogo? Ele disse: pode, então tira minha mala. Aí tiraram a minha mala, eu saltei aqui. Ainda metemos 4 no Palmeirão. Bem, nós começamos a ganhar todo mundo, foi até o final do campeonato, não perdemos mais. A última partida foi a guerra contra o Corinthians. E o resultado foi? Ganhamos 3-1 do Corinthians. 3-1 pro São Paulo. O Zizinho estreou no São Paulo em novembro de 57 e passou as décadas seguintes, né, após a carreira, exibindo muito afeto pelo tricolor paulista, como forma, inclusive, de contrastar com o ressentimento que ele guardou do Flamengo, né? Muitas vezes a impressão era que ele falava bem do São Paulo para contrastar com a mágoa que ele tinha da outra camisa gigante que ele vestiu. A forma como ele foi negociado, que a gente contou há pouco, ele nunca engoliu. Esse afeto que ele tinha pelo São Paulo rendeu até um adesivo no Carmanguia, hein? Uma vez o Zizinho colou num evento e, enfim, tinha um adesivo do São Paulo no vidro do Carmanguia. Eu não sei se você gosta de colar uns adesivos loucos, Paulo, no seu carro, na sua caranga, mas o Zizinho colar com
O Carmanguia. Colante do São Paulo, ali no Carmanguia. Muito bom o Zizinho. Em 29 de dezembro de 57, o Zizinho foi campeão pela última vez, com 36 anos, e descrito como o diferencial daquela campanha. Ele chegou quase no fim do turno e acompanhou o São Paulo no retorno, que significou a arrancada do time. O São Paulo não perdeu naquele retorno e foi campeão. Descrição de jornal, que não identificamos qual é, infelizmente, mas achamos no material histórico do São Paulo Futebol Clube, feito pelo Michael Serra, sobre o mestre Ziza, naquele 57, eu digo agora, abre aspas, Zizinho joga, calmo, lento, intelectual, conhece a bola que quase o procura, não se afoba, não se zanga, não se altera, joga com absoluta serenidade. Os seus passes são como linhas matemáticas, medidas pela régua e pelo compasso. São calculados, são preparados com a cabeça, visando um ponto, o mais estratégico e o mais favorável para seus companheiros. Fecha aspas e fecha meu time de botão, Paulo. Pois é, muito legal. O Zizinho morreu em fevereiro de 2002, aos 80 anos, agora no seu centenário, tendo a sua história contada e recontada, né? Sempre bom lembrar dos grandes da história do futebol brasileiro e lembrar que, para além da Copa de 50, são 15 anos de seleção brasileira, né? É de 42 até 57. É muita coisa. Pegou a turma toda, bateu quase lá no Pelé, ganhou só um sul-americano, né? Uma Copa América, essa de 49, a da véspera do Maracanaço. Ganhou outras tacinhas aí, Copa Roca, Rio Branco, O'Higgins, essas aí que a gente passou. E a gente não vai contar aqui, o programa já ficou longo, mas depois voltou à seleção como treinador, ganhou uma edição de Pan-Americano de futebol em 75, no México. Zizinho campeão como técnico. Uma seleção que tinha o goleiro Carlos, o zagueiro Edinho... tinha o Batista, tinha o Cláudio Adão, tinha uns jogadores conhecidos aí dos anos 70, dos anos 80, e o Zizinho era o treinador desse time. Levou um ouro também como técnico da Amarelinha. Um gigante jogador. Muito legal lembrar a história do Zizinho. Uma delícia mesmo, Paulo, contar essa história. É sempre bom. A gente pede desculpas que o programa tem pouco áudio, né? E quando o programa tem pouco áudio e é longo, como a história do Zizinho impôs que fosse, é muito da nossa voz, né? Então, se você acompanhou a gente até aqui, desculpa aí. Desculpa aí por muito de Leandro e muito de Paulo. A gente gosta de colocar bastante áudio, bastante narração, mas programas que são nesse recorte de tempo dificultam um pouco essa parte da edição. E, pra gente fechar, Paulo, porque a gente conta história no meu time de botão e gosta muito de contar histórias e zelar por elas, dedicar ao Roberto Petri, que partiu poucos dias antes da gravação desse programa, aos 85 anos. Roberto Petri, que foi um grande contador de história, um cara que sempre cuidou muito bem da memória do futebol. Então, ao Roberto Petri, a minha dedicatória no fim desse programa. Valeu, Paulo. Petri, que sabia muito de futebol sul-americano, né? E que marcou também a infância com o futebol dente de leite, né? Exatamente. Bom de bola, bom de escola. Grande Petri, boa lembrança. Valeu, Leandro. Seguimos. Um abraço para quem segue o meu time de botão. Agradeço a companhia aí em 1h e tanto dessa vez. E a gente volta em breve. Valeu. Bonito, rapaz descolocado, que povo esquisito, anda aqui que perfumado. Esse tratante, sorretista de tocar, e titula-se estudante para as moças se embrulhar.